Então, essa aqui se chama As Incêndios. Essa crônica dele que a gente vai ler aqui agora, ela se chama As Enchentes e ela foi publicada em 19 de janeiro de 1915. Então, vamos lá. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, como a prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos não pode estar à mercê de chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva, uma vergonha. Não sei de nada de engenharia, mas pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito no nosso Rio de Janeiro. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. O seu principal defeito a vencer era este acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não há com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Então, essa crônica dele, que ela foi publicada há o quê? 114 anos atrás, né? Meu Deus. 109 anos, isso aí. Então, assim, essa crônica dele, que já foi publicada há mais de 100 anos atrás, né? Ela traz um problema que ainda é muito presente, né, na sociedade de hoje. Eu acho que se a gente for até parar para pensar para além do Rio de Janeiro, a gente estava vivendo uma enchente que basicamente acabou com o Rio Grande do Sul no começo do ano, né? Naquela região. E percebam assim todos os elementos que a gente discutiu antes da gente ter começado a ler, quando a gente falou de crônica, né? Então, uma história simples. Essa história, necessariamente, você nem tem um personagem, né? Você está descrevendo, né, uma situação, um contexto, né? Você percebe que é ele mesmo, né? O eu lírico que está falando ali, não é um personagem falando por ele, é uma pessoa, né? O cronista que está falando, e ele está descrevendo todas as situações, né, que estão acontecendo ali no Rio de Janeiro, né? E esse prefeito Passos, ele de fato existiu, né? Porque foi um relato real, né? Que foi muito numa época que o Rio de Janeiro estava muito preocupado com essa modernização, no sentido de que você transformava apenas algumas cidades, outras ficavam apenas esquecidas, ou como ele mesmo denuncia aqui no final, né? Que traz esse tom de reflexão, né? A gente lê, né? Aquele famoso assim, a gente lê com a mão na cabeça, né? Porque nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana. Ou seja, muitas vezes você está preocupado em transformar uma cidade, em deixá-la mais bonita, mas você está pouco preocupado com as pessoas que estão vivendo ali, com os trabalhos que aquelas pessoas podem ter, ou até mesmo de você vender, né? O Rio de Janeiro é uma das cidades mais conhecidas assim do Brasil no mundo. Então você está muito mais preocupado em você vender uma ideia do Rio de Janeiro do que de fato você solucionar os problemas que vivem ali. Então, o Lima Barreto ele vai trazer um pouco isso nas crônicas que ele escrevia nos jornais, né? Mas vocês conseguiram perceber tudo que a gente discutiu em relação à crônica agora há pouco nessa crônica? Alguém ficou em dúvida com alguma coisa? Vocês também perceberam um elemento interessante, assim? Alguém quer fazer algum comentário? Não, pelo, pelo menos não da minha parte. Tudo bem, gente? Então, Exato. foi. A aula começou às 19h45 Foi. e foi até às 20h30. Então, a gente começou na segunda aula hoje, porque tem aqueles 5 minutos de intervalo, né? Então, o certo da primeira aula seria ter ido das 7 às 7h40, aí tem 5 minutos de intervalo, a gente começou às 7h45, foi até
às 8h20, 8h30, né, no caso, que eu passei os 5 minutos. Aí é 20 minutos de intervalo, das 8h30 até as 8h50 agora, e agora essa aula vai até as 9h30. Ah, tá. Então, tá, eu vou pegar a próxima aqui pra gente ler. Essa aqui, ela se chama Ontem e Hoje, né? Ela foi escrita dia 26 de junho de 1915 também. Então, vamos lá. Como todo Rio de Janeiro sabe, o seu centro social foi deslocado da Rua do Ouvidor para a Avenida, e nesta, ele fica exatamente no ponto dos bondes do Jardim Botânico. Lá se reúne tudo o que há de mais curioso na cidade. São as damas elegantes, os moços bonitos, os namoradores, os amantes, os bedauts, os camelôs e os sem esperança. Acrescem para dar animação ao local, as cervejarias que tem por lá e um enorme hotel que se diz comportar não sei quantos milheiros de hóspedes. Nele moram vários parlamentares, alguns conhecidos e muitos desconhecidos, e entre aqueles está um famoso pela virulência de seus ataques, pela sua barba nazarena, pelo seu pince-nez e agora o seu luxuoso automóvel, um dos mais chiques da cidade. Há cerca de 4 meses, um observador que lá se postasse veria com espanto o ajuntamento que causava a entrada e a saída desse parlamentar. De toda parte corria gente a falar com ele, a abraçar, a fazer-lhe festas. Eram homens de todas as condições, de todas as roupas, de todas as raças. Viam encartolados os abrilhantados e também os pobres, os mal vestidos e os necessitados de emprego. Certa vez, a aglomeração de povo foi tão qual que o guarda civil de ronda compareceu, mas logo afastou, dizendo: É o nosso homem. Bem, isto é história antiga. Vejamos agora a moderna. Atualmente, o mesmo observador que lá foi parar a fim de guardar fisionomias belas ou feias, alegres ou tristes e registrar gestos e atitudes, fica surpreendido com a estranha diferença que há no aspecto da chegada do mesmo deputado. Chega o seu automóvel, um automóvel de muitos contos de réis, iluminados eletricamente, motorista de fardeta, todo o veículo reluzente e orgulhoso. O homem salta, para um pouco, olha desconfiado para um lado e para o outro. Levanta a cabeça para equilibrar o pince-nez do nariz e segue para a escusa entrada do hotel. Ninguém lhe fala, ninguém lhe pede nada, ninguém o abraça. Mas por quê? Porque não mais aquele ajuntamento, aquele fervedouro de gente de há 4 meses passados. Se ele sai e põe-se no passeio à espera do seu rico automóvel, fica isolado, sem um admirador de lado, sem um correligionário, sem uma secla sequer. Por quê? Não sabemos, mas talvez o guarda civil pudesse dizer. Ele não é mais o nosso homem. Essa crônica que ela acaba, né, trazendo um personagem principal, né? Na verdade, não um personagem assim, digamos, ela conta uma situação, né, do Rio de Janeiro, mas ela traz um parlamentar que ele era sempre visto assim, né? Ele passava toda hora no mesmo lugar, as pessoas paravam para admirar, para cumprimentar, fazia fila, ao ponto da polícia, né, ter que intervir porque eram muitas pessoas amontoadas. E hoje em dia esse mesmo parlamentar ele passa por esse lugar, mas não, né, não tem a mesma coisa, né? Tipo, as pessoas não tratam ele igual do jeito que era. E aí a moral que fica da história, né? Porque no final fala, né? Por que, que isso acontece? O guarda diz que ele não é mais nosso homem. É porque você justamente está trazendo essa reflexão sobre como as coisas elas são hoje em dia, né? Para na época, que em algum momento você pode ser muito bem visto pelas pessoas, né? Muito bem admirado, mas você pode perder o seu prestígio a qualquer momento. E isso traz muita relação com esse modernismo que a gente está falando, né? Porque, né, ele começa a história falando isso, mas aí quando vai ter a mudança, ele fala, isso é história antiga. Vejamos agora a moderna, né? Então você tem um pouco essa crítica ao homem moderno, né? Que é esse homem fútil, né? Que a qualquer momento ele é glorificado, mas ele também pode virar uma pessoa comum a qualquer momento, né? É até um pouco essa crítica que a gente tem a adoração a alguns políticos, e tudo mais. Então, não sei se vocês também perceberam algum outro elemento na história, vocês querem comentar, mas eu acho que a crônica tem um pouco essa ideia, né, de você pegar uma situação cotidiana que é um simples político, né, chegando num hotel, numa região, e você trazer toda uma reflexão, né, social através disso. Não sei se vocês, né, eu queria saber se alguém percebeu um outro elemento que quer comentar. Acho que não. Tá, então, tranquilo, todo mundo foi.
Mas o legal do Lima Barreto, né, eu trouxe só essas duas crônicas, mas ele já escreveu de muita coisa. Eu lembro que teve um ano que eu trabalhei essa crônica, que era uma crônica dele defendendo o direito das mulheres a abortarem, né, que, assim, hoje em si você já acha isso um pouco radical demais, eu acho que eu fico imaginando para a época, né, ele escrevia muitos textos, assim, teve um também que ele defendeu o direito do divórcio da mulher, né, porque ele estava escrevendo um caso sobre uma mulher que queria se separar do homem, porque né, ela estava sofrendo violência doméstica. Você também tem algumas crônicas dele que ele fala sobre né, a situação da polícia no Rio de Janeiro. Então, assim, realmente são coisas né, que a gente lê. Eu acho que esse da enchente já é bem interessante porque a gente vê uma enchente que acontece em 1915 e a gente pega o Brasil esse ano e vê que ainda continua acontecendo esse tipo de problema, né? Então, é interessante a gente pensar como ele estava um pouco à frente do tempo, né? Porque ele escrevia coisas que até hoje você lê e você sente que na história do Brasil ainda são muito contemporâneas. Então, acho que a crônica ela também tem um pouco essa questão, né? Por mais que seja uma história muito breve, você consegue trazer uma reflexão ali coletiva para todo mundo, né? E novamente você aproxima os leitores, né? Porque vamos lembrar que a crônica ela é um gênero literário que aproxima as pessoas, né? Você não é uma história que você lê e o leitor se sente um pouco distante. Né? Então, a pessoa lê, ela se identifica, porque é um problema que pode acontecer ali na rua que ela mora, no estado vizinho que ela mora, entendeu? É um problema assim coletivo, né, social. E por mais que a história seja curta, né, você não tem, tipo, vários personagens ali, você não tem várias histórias acontecendo, às vezes você nem tem, né, você nem tem uma descrição tão forte, né, percebe como as duas crônicas, elas são muito diretas ao ponto. Por mais que essa aqui você está explicando de fato, né, como o homem se veste, como o político chegava lá no lugar, você não tem uma descrição, assim, da vida dele, o que ele faz, quais são as motivações dele, são relatos muito breves, né, e é para você alcançar cada vez mais pessoas. Tranquilo em relação à crônica, tranquilo em relação ao Lima Barreto, ao pré-modernismo no geral? Foi, gente? No caso, então, essas crônicas, pelo menos do jeito que ele escreveu, uma crônica geralmente teria esse tamanho, então. É, é bem curto. Essa aqui já seria talvez até longa, porque ela tem uma página. Mas se a gente for nessa aqui, por exemplo, ela não tem nem meia página. Hum, no caso, ele abordava então esses temas mais voltados. É que no caso eu tinha mencionado que seria fantasioso, que poderia ser fantasioso, mas no caso ele então ele abordava coisas assim mais do nosso cotidiano. Porque a ideia da crônica é você trazer essa história assim mais simples. Percebe que nenhuma das duas histórias são tipo coisas inventadas, digamos assim. Claro que você pode inventar uma história para você escrever uma crônica, você não necessariamente precisa escrever uma coisa que aconteceu de verdade. Mas você percebe que mesmo quando você inventa, não tem uma imaginação assim muito forte de, meu Deus, você tem um elemento assim místico, mágico, fantasioso, uma coisa de outro mundo, são até quando você inventa, são situações muito simples. Hum, Foi? tá. Foi mesmo? Tá bom. Por quê? Acredito que sim. Não, não, tudo bem, beleza. Então, para fechar agora, hoje a gente vai resolver só mais dois exercícios, tá? Deixa eu pegar aqui de novo, né? Esse aqui é do Enem do ano passado, tá? Eu vou mandar aqui a questão para vocês no chat. Ah, tá, desculpa, não apresentei. Tá, então vamos lá. Então vamos na pergunta de novo. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica como. Então, novamente, vamos ler a pergunta. Tem alguém refletindo sobre a atividade de você ser um cronista, de você escrever crônicas. A autora questiona características do gênero crônica como. Né? Então, qual é a característica do gênero crônica? Então, vamos lá. Então, eu vou ler o texto aqui com vocês, que inclusive é um texto da Clarice Lispector, né, que ela está dizendo. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de breve publicar minha vida passada e presente.
o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto, que facilmente por todo mundo, e não para um livro, que é só aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Então, novamente, no texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, né, ela está refletindo sobre o que é você escrever uma crônica. A autora questiona características do gênero crônica. Então, ela tá trazendo aqui no texto o que é escrever crônica, ela está questionando por que ser cronista é isso. Então, a alternativa é muito. A pergunta é muito simples. Ela está basicamente falando o que é uma característica do gênero crônica. Então, A. Relação distanciada entre os interlocutores. B. Brevidade no ou melhor, B, desculpa, articulação de vários núcleos narrativos. C. Brevidade no tratamento da temática. D. Descrição minuciosa dos personagens. Ou E. Público leitor exclusivo. E aí, qual que dessas cinco vocês acham que é uma característica de uma crônica? Já dois estão dizendo que é C, a Letícia e o Pedro. Quem dá mais? Vou dar um tempinho também para vocês. Bom, então vamos lá. Todo mundo botou a C e a C. É, eu acho que essa questão é engraçada porque, basicamente, você não precisa ler o texto para você saber essa questão. Porque, basicamente, ok, ela está refletindo sobre a atividade cronista, né? Você pode ler o texto para te ajudar, mas se você já sabe muito bem o que é uma crônica, é isso, cara. A autora questiona características do gênero crônica como. Então, se você sabe o que é uma crônica, fica muito mais fácil de você responder. Que a gente estava vendo agora. A crônica tem uma relação distanciada entre os interlocutores? Novamente, o que é um interlocutor? É quem escreveu e quem está lendo. Não, muito pelo contrário, né? A gente viu que aproxima, né? O escritor escreve para aproximar. Vários núcleos narrativos? Não, a crônica é uma história curta, é muito simples. Às vezes nem tem personagem, então como vai ter núcleos? E a ideia, descrição minuciosa, você não tem uma descrição assim muito forte dos personagens, das motivações deles, do que eles estão fazendo. Você pode até ter uma descrição até
um pouco sobre a aparência, sobre o gesto, mas você não tem essa descrição tão forte das atitudes, do modo de pensar. E público leitor exclusivo? Também não. Tipo assim, a crônica não é uma leitura de nicho. Por mais que a gente possa pensar que, ok, né, na época do jornal não era todo mundo que lia, algumas pessoas eram, né, analfabetas, não é nesse sentido. Né? Quando a gente diz público leitor exclusivo, é como se fosse uma literatura de nicho, que não é todo mundo que lê. Tipo, é uma leitura só para jovem, só para velho? Não, se uma criança, um adolescente, um adulto, até mesmo um idoso da época soubesse ler, e lisse a crônica, já não é um público leitor exclusivo, né? Porque são várias faixas etárias diferentes lendo, é uma história que aproxima. Né? E quando a gente está falando de jornal, por mais que muitas pessoas na época não sabiam ler, o jornal ainda era um veículo com um público muito amplo. Então, justamente porque é a C, né? Porque a crônica ela tem uma brevidade no tratamento da temática. Até porque, novamente, só voltando no texto, né? Tem essa parte aqui do texto que até ajuda e pode, né, entregar para quem não sabe o que é uma crônica. Cadê? Aqui, a Clarice fala: não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica, ou seja, ela mesma está dizendo que ela é uma escritora que gosta de escrever coisas mais profundas, né? E ela se incomoda porque a crônica é muito breve, né? Porque ela não é tão profunda, não é tão interior. Tranquilo? Então, foi essa a questão? E vira e mexe sempre cai uma crônica no Enem para ler, então que possa ajudar vocês também. Mas foi essa questão, gente? Tranquilo? Então tá. Então a gente vai fazer só mais uma agora. Essa aqui também é do Enem do ano passado, de 2022. É um texto do, acho que é Luiz Francisco Veríssimo. É, Luiz Francisco Veríssimo. Ele foi um escritor modernista também. Mas aí, deixa eu botar a pergunta para vocês aqui no chat. Então, nesse texto, novamente, o uso da norma padrão. Então, já vão no texto sabendo que tem alguém aqui nesse texto usando a norma padrão. E o uso da norma padrão defendido por um dos personagens. Então, calma. Então, a gente já sabe que tem mais de um personagem nesse texto. E um desses personagens está usando a norma padrão e defendendo ela, dizendo que você tem que usar a norma padrão. Mas torna-se inadequado em razão da. Ou seja, tem alguém usando a norma padrão aqui, defendendo ela, mas está errado você falar a norma padrão aqui nessa situação do texto. Por quê? Então, pelo amor de Deus, vão em mente no texto com isso. Então, vamos ler. Então, a gente já está vendo aqui que é um diálogo. São duas pessoas que estão conversando uma com a outra. E aí eu vou ler aqui com vocês. Me disseram, disseram-me. Hã? O correto é disseram-me e não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o te e você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-eitei, ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te, pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala, o importante é entenderem, ou entenderem-me. Então você está tendo uma discussão aqui entre dois personagens, porque um está falando e o outro está corrigindo o outro toda hora, né? Não é me disseram, é disseram-me. Né? E aí no final o outro fala, falo como todo mundo fala, o importante é entenderem, ou entenderem-me. Então, pergunta de novo. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Ou E. Nível social dos participantes da situação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa com vocês também, mas
Eu também vou dar um tempinho, porque eu vou pegar mais um copinho de água aqui, e aí enquanto isso vocês vão pensando, tá? Só um minutinho que eu já volto. Voltei. Bom, já vi que 3 pessoas colocaram a B. Vou dar mais uns 2 minutinhos, tá? Pra quem quiser ir pensando também, que hoje a gente tá com tempo.
Tá, então vamos lá. Eu vou, mesmo vocês botando as alternativas, eu vou fazer junto com todo mundo e a gente já vai fazendo um mata-mata. Mas todo mundo botou B. Então vamos lá. Então, né, nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Eu acho que essa questão é engraçada porque a questão é basicamente um grande distrator, né? Porque ela vai colocando um monte de coisa que nem é dita do texto, né? Então, tipo assim, tentem sempre novamente focar no que está no texto. Em algum momento o texto está falando das duas pessoas que estão conversando, uma ser mais jovem, outra ser mais velha. Você não sabe nem se é um homem ou uma mulher. São só duas pessoas conversando. Então não tem como você afirmar que é um choque de gerações, porque não tem nenhuma geração sendo apresentada. Então a gente já pode tirar A. B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. A gente pode pensar que, de fato, quando essas duas pessoas estão conversando, né? Quando você está, por exemplo, nós estamos numa conversa do dia a dia. Eu vou precisar usar a linguagem padrão toda hora? Não. Então, pelo contexto de comunicação que a conversa se dá, é interessante. Vamos guardar a B que todo mundo colocou. E aí, C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Essa é realmente bem tentadora, né? Mas assim, vamos pensar que tem essa distinção. Quando a gente está falando de interlocutor, a gente não está falando necessariamente das pessoas que estão, tipo, que são os dois personagens, né? Pode ser os dois participando do diálogo. Mas uma coisa que entrega essa alternativa é que, novamente, você não tem essa afirmação de que tem uma distinção entre os dois, né? Tipo, o texto em algum momento fala que e um é desse jeito e o outro é de outro. A gente sabe que de fato tem um corrigindo e o outro falando que fala do jeito que quiser. Mas não tem uma diferença social entre eles, né? Que aí também já entrega a D e a E, né? Diferença de escolaridade, nível social. O texto ele é muito direto ao ponto, né? Tipo, em nenhum momento ele fala dessas distinções de escolaridade, de nível social, de geração. Por isso que todo mundo acertou, é a B. É um texto muito sucinto, aliás. Ele dá uma informação, só que o que caga essa questão é que as alternativas elas desviam muito o foco. Por isso que é bom vocês irem fazendo sempre o mata-mata, tipo, lê a alternativa, lê o texto, lê o enunciado de novo e vai nas alternativas. E aí você lê uma alternativa um por um e você vai argumentando consigo mesmo. E é sempre bom lembrar que a gente tem que se ater ao que está dentro do texto, porque às vezes o Enem ele coloca umas alternativas para desviar o nosso foco, só para desviar mesmo, e tipo, a gente acaba colocando uma coisa que nem foi dita no texto. Porque é isso, né? É uma questão bem simples, assim, mas o que caga ela é que tem esses distratores. Mas todo mundo acertou. Então, todo mundo pegou, tá tranquilo. Por mim, tá. Então, é isso. Então, fechando hoje, perceber a Opa, foi mal. Perceber a pré-modernização na medida em que os autores se mostram preocupados em uma denúncia social seguida de uma linguagem coloquial, ou seja, a gente percebeu que o pré-modernismo, na verdade, ele nem é um movimento, né? Ele é essa junção de vários autores que estão escrevendo alguma coisa diferente, mas você juntou todos eles e você botou tudo no mesmo saco. Mas são autores preocupados com uma denúncia social, né? Então, o Lima Barreto ali preocupado em mostrar as situações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, de uma linguagem mais coloquial, né? Não é aquela linguagem tão culta, né? De uma norma padrão que a gente está acostumado a ver. A gente, né, comentou um pouco sobre a crônica na literatura brasileira, como surgiu a crônica, quais são as características da crônica, como é uma história de uma crônica, né? E a gente resolveu a questão de um jeito diferente dessa vez, né? Revisamos o texto denunciado, as questões do Enem, enfim. Gente, foi a aula de hoje, tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Bom, então por hoje é isso. Eu fiquei devendo para vocês de falar o negócio do Monteiro Lobato, mas eu vou deixar para aula da semana que vem, porque também tem tudo a ver. E aí eu libero vocês um pouquinho mais cedo. Acho que vingando todas as vezes que eu passei do intervalo com vocês. Mas aí então na semana que vem a gente entra de fato no modernismo, a gente vai ver a Semana de Arte Moderna, vai ver algumas tretas literárias, e a gente vai começar um pouquinho sobre o começo do modernismo no Brasil, tá? Então é isso, muito obrigado, gente. Se
cuidem, um bom final de semana e a gente se vê na semana que vem, tá? E para quem for no sábado, por favor, vá, tá? Nós queremos muito que vocês vão, a gente faz essas coisas para vocês e para nós, então, por favor, apareçam. Se estiverem com dúvida, o Jorge já falou, né? Procurem ele, procurem a coordenação e, por favor, vão, que vai ser bem legal. É isso, tchauzinho. Valeu, Isaac, obrigado. E agora vamos de geografia, né, galera? Não saiam, não saiam da sala, não, que a gente vai continuar aqui. Querem 5 minutinhos aí para tomar uma água e no banheiro antes de começar?